Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é números racionais, tá? Só que agora a gente vai começar a trabalhar as operações. Então, a gente já viu aí algumas videoaulas. O que são os números racionais dentro do conjunto numérico. Trabalhamos o que é oposto ou simétrico, módulo, comparação, que a gente utiliza os símbolos maior que e menor que, a fração geratriz. Agora a gente vai trabalhar tudo isso, porém dentro das operações. Então, a gente vai estar começando aqui com a adição e subtração dos números racionais, tá? Então, efetuar adições ou subtrações com frações não é novidade para vocês, mas para efetuá-las com os racionais é preciso um pouco mais de atenção. Porque, gente, o que é que acontece? Na adição e na subtração de números racionais, de fração, a gente vai precisar, em algumas situações, tirar MMC para deixar os denominadores iguais e então efetuar a adição ou subtração. Além disso, a gente vai precisar entender se os sinais são positivos, negativos, fazer uma regra operatória, trabalhar o jogo de sinal, porque a gente está trabalhando não somente a fração, e sim o número racional. E o número racional, ele pode ser uma fração positiva ou negativa. Então, sempre tenha em mente, gente, isso daqui, as regras operatórias e o jogo de sinal, tá? Regras operatórias. Sinais iguais. Quando os sinais são iguais, ou seja, positivo, positivo, negativo, negativo, soma e conserva o sinal, tá? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo, ou seja, o maior número. Então, a gente conhece essas regras perfeitamente, pois a gente vem estudando desde os números inteiros, tá? O jogo de sinal, que eu tenho uma tabelinha, né, na multiplicação, mas que também se aplica a adição e a subtração. Então, ó, sinais iguais, ó, mais com mais, resultado positivo, mais com menos, resultado negativo, menos com mais, negativo, menos com menos, positivo. Trabalhando isso na regra operatória, sinais iguais, soma, sinais diferentes, subtrai. E aí, dá sequência à regra, ok? Então, vamos trabalhar aqui alguns exercícios com a adição e subtração de números racionais. Trabalhando também com o decimal, em alguns casos pode vir uma fração geratriz, ok? Então, vamos trabalhar esses exemplos. Então, vamos para esse primeiro exemplo aqui, ó. Simples, apenas com dois números inteiros, trabalhando somente o jogo de sinal, tá? Então, ó, aqui eu tenho menos 2. Alguma coisa aqui, ó, não aparece, mas você sabe tudo que vem antes aqui vai ser positivo, tudo, mesmo que não apareça. Então, mais com menos, menos, menos 2. Mais com menos, menos, menos 5. Usando a regra operatória, tá? Sinais iguais, soma. 2 mais 5, 7. E conserva o sinal. Então, o resultado aqui dá menos 7. Só relembrando aí a operação com números inteiros, tá? Agora, vamos aqui a números racionais, ok? 2/5 não aparece, já tá positivo, então vou só repetir. Faz primeiro o jogo de sinal, mais com menos, menos. 1/5. Então, aqui eu tenho uma subtração de fração. Como os meus denominadores estão iguais, então eu vou operar somente o de cima e conservar o denominador. 2 menos 1, 1 sobre 5. Então, esse 1 sobre 5, ou 1/5, é o nosso resultado, ok? Outro caso. Primeiro, faz-se o jogo de sinal. O que está aqui fora, gente, é positivo, tá? Mais com menos, menos 1 sobre 2. Menos com menos, mais 3 sobre 2. Aí, percebam que os denominadores são iguais, só repete, tá? E opera o de cima. Menos 1 mais 3, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. 3 menos 1, 2. E conserva o sinal, tá? Positivo.
que é representado pelo maior número. Aqui, ó, você chega numa situação em uma fração aparente. O que é uma fração aparente? É aquela fração que eu posso dividir. Então, para finalizar aqui meu cálculo, eu vou dividir. 2 dividido por 2, 1. Positivo, né? Então, o resultado aqui dá 1. Próximo exemplo. Aqui, eu já tenho um número decimal, tá na minha forma decimal, 0,5. E tem uma fração. Então, vamos trabalhar aqui o jogo de sinal. Então, vai ficar aqui, ó, lembrando que tá aqui fora sempre é positivo. Então, mais com mais vai dar mais. Então, eu posso colocar somente o 0,5, tá? Menos com menos, mais 3 sobre 2. Para simplificar os nossos cálculos, gente, eu posso transformar esse meu decimal em uma fração. Ou seja, escrevo o número sem a vírgula, 0,5 eu posso deixar só o 5. Dividido por, quando eu tenho uma casa após a vírgula, é porque divide por 10. Mas, vou repetir essa outra fração, 3 sobre 2. Nesse caso, os meus denominadores são diferentes. Então, você vem aqui, ó, vai fazer a continha. Você vai tirar o MMC de 10 e 2, para a gente reduzir a um só denominador. Então, vamos lá. Critérios de divisibilidade, tá? Lembrem-se. Primeiro, vamos dividir por 2, porque os dois dá para dividir, né? 10 dividido por 2, 5. 2 dividido por 2, 1. Agora, o próximo número seria 3, mas eu não tenho nenhum valor que divide por 3. Em sequência, seria 4, mas eu também não tenho nenhum valor que divide por 4. Então, vamos por 5. Pois 5 dividido por 5, 1. E 1 dividido por 5, como já chegou em 1 aqui, eu vou só repetir. Agora, eu vou multiplicar esses valores, tá? 2 vezes 5, 10. Então, o MMC de 10 e 2 vai ser 10. Aí, agora, eu vou fazer a segunda parte da minha operação. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, tá? 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 5, 5. Mais 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 3, 15. Agora, resolvendo a minha operação, conserva aqui, ó, o denominador 10, que a gente já reduziu. 15, 5 mais 15, ou 15 mais 5, a ordem não altera resultado, dá 20. Aí, você observa, aqui dá para dividir? Se der, divide, se não der, simplifica. Mas dá para dividir, né, ó? 20 dividido por 10, 2. Então, o meu resultado aqui, gente, é 2. Lembrando, sempre apresente todas as continhas, por isso que vocês devem resolver os exercícios no caderno. Próximo exemplo, aqui eu já tenho uma operação com subtração, adição, tenho número decimal, tenho tudo. Olhando assim, você pode pensar, nossa tia, essa é a mais difícil para resolver. Não, não é. Percebam o seguinte, primeiramente, vamos fazer o jogo de sinal, para a gente entender o que é que pode acontecer com esses números racionais. Então, vamos lá. Aqui é como se tivesse um positivo, então mais com mais fica positivo, posso colocar somente o 0,25. Menos com menos, mais 3 sobre 3, mais 6 sobre 3. Assim como a gente viu no exemplo anterior, quando a gente tem um número decimal, podemos transformar numa fração. Então, escreve o número sem a vírgula, 0,25, deixa só 25. Dividido por, como eu tenho duas casas após a vírgula, divide por 100. Ó, uma casa após a vírgula, divide por 10. Duas casas após a vírgula, divide por 100. 3 casas após a vírgula, divide por 1000. E assim sucessivamente. Mas, aí, pessoal, veja bem. Você pode observar essas frações. Elas são frações aparentes. O que são frações aparentes? São frações que eu posso dividir. Então, olha só. 3 dividido por 3, 1. Mais 6 dividido por 3, 2. Tá vendo? Sem ter a necessidade de tirar MMC ou qualquer caso desse tipo. Você precisa observar a fração. Então, aqui, ó,
essa minha fração aqui, ela não está irredutível. O que seria algo irredutível? É aquela fração que ela não pode mais ser simplificada. Nesse caso aqui, eu ainda posso dividir essa minha fração. Posso simplificá-la. Então, eu vou estar simplificando aqui. Posso simplificar ela por 25, porque eu sei que 25 divide por 25, assim como 100 também divide por 25, tá? Então, 25 dividido por 5, 1. 100 dividido por 25, 4. Vou repetir aqui, ó. Mais 1, mais 2. Lembrando que eu tenho aqui uma soma de fração, porque subtens que tem um aqui e que tem um aqui. Tirando o MMC de 4 e 1, 4, né? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, então fica 4. Agora, vamos operar. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, vamos resolver. Conserva aqui o denominador, tá? E vamos resolver o nosso numerador. 1 mais 4, 5. 5 mais 8, 13. Pronto. Aí, observa a última fração, deu 13 sobre 4. É uma fração que eu não posso simplificar, também não posso dividir. Então, você pode deixar na fração, pois ela é um número racional. Tia, eu posso pegar o decimal? Caso queira, não tem problema nenhum, tá bom? Então, o resultado aqui, gente, ó, deu 13 sobre 4, ok? Bom, então aqui são alguns exemplos aplicando a adição e subtração de números racionais, ok? Se for o caso, vocês podem assistir o vídeo novamente, tentar refazer esses exemplos, tá? Tentam refazer no caderno, façam suas anotações, copiem esses exemplos no caderno de vocês, porque isso faz com que você fixe o exercício na tua mente e você consiga entender o conteúdo, tá bom? Então, aqui tem alguns exercícios, tá? Para vocês tentarem resolver algumas adições e subtrações com números racionais. Páginas 61 e 62 do livro de vocês, duas questões, a 15 e a 18, ok? Tá aí data de entrega, tudo certinho, tá bom?